Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Que nessa noite você possa de fato entregar tudo ao Senhor. Querido, você veio aqui nesta noite não porque você não tinha outra coisa para fazer. Você veio aqui tributar cultos de adoração ao seu Deus. Aleluia. Senhor, nesta noite, Pai, Senhor, nós entregamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos anseios. Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco de uma maneira sobrenatural nesta noite. Senhor, marca as nossas vidas de maneira tal, Senhor, que saiamos daqui, Senhor, completamente diferente com o que nós entramos. Senhor, nesta noite, Senhor, será uma noite onde nós seremos marcados pelo Senhor de forma sobrenatural, Pai. Senhor, eu sinto no meu espírito que algo diferente vai acontecer nesse lugar, nesta noite. Senhor, não será mais um culto, mas será um culto, Pai, Senhor, em que nós saímos daqui, Senhor, completamente transformados pelo poder da Tua graça. Por isso nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Entregamos as nossas famílias, entregamos, Senhor, os nossos afazeres, Pai, os nossos filhos, a minha esposa, a minha filha, Senhor, a nossa igreja. Senhor, nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Nesta noite, Senhor, queremos nos esvaziar, Pai, e estar, Senhor, completamente abertos para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, marca as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entrega, querido. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Faça desse drop a sua adoração, a sua oração. Se renda ao Senhor. Tira toda a resistência. Tira os medos, as preocupações. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. Aleluia. Já entregou? Sente-se um pouquinho. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. Por pouco eu achei o hábito de ia pregar minha mensagem. Você estava lá em casa, hábito? Aleluia. Aleluia. Abram a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 5. Aleluia. Enquanto você abre, eu quero agradecer aqui publicamente aos irmãos que se prontificaram a pintar a igreja aqui na quinta-feira. Eu marquei com todo mundo, falei, irmãos, nós vamos pintar a igreja na quinta-feira, amém? Pedi para os homens me ajudar e tal. Só que eu esqueci que eu tinha marcado um compromisso na quinta, na igreja do pastor Marcelo, amigo do Elton. Aí eu marquei aqui, eu falei, pastor, você não marcou? Eu falei, é verdade. Agora nós temos um desafio, temos que pintar a igreja e eu não vou estar presente. Aí, graças a Deus, o Wilson, o Fabinho e o Beto, aí se juntaram aí, pegaram o desafio na quinta, só que só terminaram no sábado, irmãos. Porque começaram a pintar na quinta, repintaram na sexta, repintaram no sábado. Mas ficou bom, não ficou? Ó, tá pintadinho, bonito. Que Deus abençoe e recompense vocês grandemente. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão.
dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número de cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, lhes eram acrescentados. De todo modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões nas cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres, levando-os para fora e disse-lhes: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Amém? Só até aqui. Feche teus olhos. Pai, nós já declaramos e entregamos tudo nas tuas mãos. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor venha manifestar o teu poder em nosso meio. Fazer, Senhor, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Transforma por completo, Senhor, a nossa vida. É que eu lhe peço, te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje, exatamente hoje, faz um ano que nós começamos o primeiro culto aqui. Amém? Foi no último domingo de julho que nós fizemos o nosso primeiro culto. Um culto desafiador naquele mês, né? Onde nós saímos da garagem e viemos para cá. E acho por isso que o hábito estava em casa. E o meu coração estava inclinado da mesma forma. E Deus, ele essa semana, Ele trouxe uma inquietação ao meu coração de uma maneira tão sobrenatural. Na quinta-feira eu estive ministrando ali na Igreja Assembleia de Deus, do pastor Marcelo, que esteve aqui conosco. E Deus me deu uma mensagem ali. E o interessante é que aquela mensagem não acabou, ela continuou. E Deus continuou falando comigo naquele texto. E naquele texto nasceu o texto de hoje. E eu fico imaginando que o desejo do Senhor como igreja, como nós temos nos comportados no corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, o autor fala justamente sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é palpável, não é real, não é algo que você pode ver, não é visível, não é comida, não é bebida. Ele é muito mais do que isso. E quando nós vimos a formação da igreja no livro de Atos, onde ela está sendo formada, onde ela está sendo criada, aí nós vimos que o propósito de Deus é fazer com que a igreja ela seja uma coluna verdadeira. A igreja ela é muito mais do que isso aqui, irmãos. Muito mais do que um ajuntamento de pessoas. Ela vai muito mais além do que tudo isso que nós temos pensado ser igreja. E a Bíblia diz lá em Mateus 13:19 que quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, então vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Então não adianta nada você ouvir as mensagens se você não entender a mensagem. Não adianta nada você estar no culto se você não é transformado no culto. Você não precisa achar que o culto tem que ser bom, você tem que entender o culto. Porque as nossas escolhas em fazer parte do corpo de Cristo vão afetar a nossa vida, a vida dos seus filhos e das pessoas que estão à sua volta. Isso é determinante para você compreender o propósito de Deus. Porque aquilo que nós temos recebido de Deus é o que nós somos em Deus.
E se nós não entendemos esse princípio, irmãos, nós podemos utilizar aquilo que nós temos recebido de Deus de forma errada. De forma que aquilo que era para fazer bem pode fazer mal. Inclusive até quero compartilhar o que eu disse na casa do Rodrigo e da Cláudia, quando nós estivemos ali conversando. Eu falei, quando nós não entendemos o mover de Deus, a ação de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o propósito de Deus, nós recebemos daquilo que vem de Deus e fazemos de forma errada, tempo errado, forma errada. E aquilo que era para ser um propósito divino para a igreja faz um mal para você mesmo. Como foi na vida de Saul. A unção de Deus na vida de Saul fez mal para ele. Se tornou um homem arrogante, prepotente, soberbo. Um homem que achava que era maioral, não submetia mais aos princípios de Deus, à vontade de Deus, às coisas de Deus. E perdeu o seu reinado, perdeu a graça, perdeu a unção, perdeu o favor de Deus. Ao ponto de desejar ver Deus, falar com Deus, e Deus não lhe responder mais. Um homem que foi ungido pelo Senhor e rejeitado pelo Senhor. Ao ponto de Samuel se interceder por ele, e Deus fala, Samuel, basta, eu cansei, chega. Diferente na vida de Davi. Quando a unção veio, pegou o Davi, ele entendeu os princípios. Então, irmãos, eu creio que o evangelho que nós temos que voltar a pregar é um evangelho que nos confronta, é um evangelho que nos faz pensar, que nos faz imaginar qual é o papel da igreja. Aleluia. Então o texto em que nós acabamos de ler retrata justamente esta formação. Uma igreja que estava avançando e que o próprio Deus teve que parar o avanço da igreja. Uma igreja que estava crescendo e que o próprio Deus teve que parar o avanço da igreja. Porque para Deus, o que é mais importante é o que você aprende, é o que você entende, do que os milagres. E nós vimos que o texto que nós acabamos de ler diz o seguinte: que os apóstolos realizavam sinais e maravilhas entre os povos, e todos os que creram costumavam se reunir no Pontífice de Salomão. Nos demais, ninguém ousava juntar-se a ele, embora o povo tivesse alto conceito. O que está dizendo? Irmãos, a igreja, ela passou a ter um avivamento tão grande, mas tão grande e tão sério, que o temor tomou a igreja. Por que tomou a igreja? Porque o texto que o Abdo leu no capítulo 4 antecede duas ações. Uma ação de um homem que entendeu o avivamento da igreja, aonde as pessoas e as multidões iam até a igreja, eles se ajuntavam porque o poder era tão grande, tinham dificuldade de chegar aos pés dos apóstolos, e as pessoas iam trazidas de macas, enfermos, colocados nas calçadas, para que quando Pedro passasse, só a sombra de Pedro pudesse curar as pessoas. O avivamento era tão grande que a cura eram imensas. O poder manifesto era muito grande, ao ponto de a unção ser tão grande que as pessoas não se chegavam, elas se jogavam no chão para receber aquilo que estava disponível, para receber a cura, para receber o avivamento, porque só a sombra curava. Aleluia. Irmão, que avivamento é esse? Que poder disponível é esse? Isso atrai a multidão. As pessoas querem isso, querem ser supridas nas suas necessidades, querem ver milagres, querem ver poder, querem ver tudo isso. Mas aconteceu algo que despertou um medo na pessoa. A igreja foi tomada de um poder. Por quê?
porque Ananias e Safira tinham acabado de morrer. O povo amava a igreja, adorava a igreja, mas sabia que se entrasse nela, o compromisso era muito sério. Não tem aquilo? Você vem e fala assim: eu vou, mas eu não vou até o fundo. Eu quero, mas não quero assumir compromisso. Eu vou, mas não vou me batizar ainda, porque ainda não sei se eu vou seguir. Não, eu não vou porque assim, aí a coisa é séria. Então as pessoas querem o benefício, mas não querem participar. Não querem assumir os riscos de fazer parte de uma igreja que está sendo iniciada, cheia de responsabilidade, de compromisso. Porque ficar ali de qualquer jeito, eu sei que eu não vou poder. Eu posso morrer. Então é bom, eu gosto da igreja. Eu gosto de estar aí. Eu gosto de poder. Eu gosto de ver o oba-oba. Eu gosto de louvor. Eu gosto de ver os milagres. Eu gosto de ver o povo falando em línguas. Eu gosto de ver a profecia. Eu gosto. Mas eu não vou me aproximar. Não vou me envolver muito, porque a coisa pode ficar séria. Porque sabendo que podia entrar e ficar ali, a coisa é muito séria. A Bíblia diz que caravanas eram feitas. Pessoas das circunvizinhanças vinham. Olha o poder, olha a igreja. Irmãos, quando eu nasci para o Evangelho, eu era assim, ó. Onde falava que tinha um barulho, estava eu lá. Onde tinha um movimento, estava eu ali. Só que existia uma diferença. Na medida em que eu ia avançando, mais eu queria me aprofundar. Mais eu queria me aprofundar. Aí o temor foi tomando naquele lugar, as caravanas vindo de todo quanto é lugar, porque o poder estava sendo manifesto. Mas aí quando eu lendo o texto com muito cuidado, eu falei: mas Senhor, alguma coisa não está encaixando. Como é que pode a igreja tão avivada, tanto poder, tanta coisa acontecendo, de repente, que nem o Ábio disse, as perseguições começaram a vir para a igreja? Por que as coisas não se encaixam? Não dá para entender. Aí você vai compreendendo e vai lendo com mais calma, o Espírito Santo vai te revelando por que tudo isso aconteceu. Por que Ananias e Safira morreram? Por quê? Aí Deus me fez entender. A culpa de algumas pessoas morrerem na beira do caminho é por força daquele que se posiciona, é por força daquele que se coloca na brecha, aquele que entende o culto, aquele que entende a palavra, aquele que se prontifica a justificar os outros. E a culpa disso foi por causa de Barnabé. Por que eles morreram? Porque um homem entendeu o que estava sendo proposto como igreja. Barnabé, ele vem da linhagem de Levi, ele era da tribo de Levi, ele era um levita. E segundo os propósitos de cada tribo, aqueles que serviam o Senhor, que eram descendentes de Levi, não podiam ter herdade, não podiam ter bens, não podiam ter patrimônios. Eles não podiam. E a igreja estava sendo iniciada, a igreja estava sendo formada. E ele conseguiu entender a seriedade da igreja. E ele queria voltar para o seio da igreja. E ele falou assim: olha, se eu voltar, eu não posso voltar do jeito que eu estava. Porque evidentemente tudo aquilo que eu adquiri em vida não provém de Deus, não é fruto de Deus. E se eu quiser entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, eu tenho que tirar tudo aquilo que não é meu, que Deus não me deu. E aí o que ele faz? Ele pega toda a sua propriedade e deposita aos pés dos apóstolos, dizendo assim: olha, nada, não tem mais nada que me prenda, não tem mais nada que possa me impedir, não tem mais nada que possa impedir o crescimento do meu ministério, não tem mais nada que possa impedir o meu chamado em Deus, não há nada que seja impeditivo, não há nada que me proíba de estar na presença de Deus, como de fato Deus me chamou. E aí quando isso acontece, irmãos, aleluia, ele abre mão de tudo aquilo que ele tem. E o problema não está em você reter parte daquilo que você tem. O problema
é quando você está disposto a se aliançar com quem dá tudo e você só dá metade. Para que você possa desfrutar dessa aliança, você tem que estar no nível de justiça, irmão. Você tem que estar no nível daquele que faz tudo. Você não pode querer se igualar com o favor de Deus na vida daquele que dá tudo, para você que não dá nada, ou se você dá metade. Essa é a diferença da justiça. E Jesus, Ele é o justo juiz, Ele é equilibrado na sua justiça. Então quando você entende o nível de justiça que você chega em Deus, irmãos, tudo faz a diferença. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que aquele que anda em justiça, o injusto não permanece na congregação do justo. Não tem como. Então foi isso que aconteceu. Quando esse homem se posicionou e entendeu o seu chamado em Deus, e se entregou diante do altar do Senhor, tudo aquilo que ele carregou ao decorrer da sua vida toda, que não provinha de Deus, automaticamente ele entrou num nível de justiça acima de todos os outros. Então não dá para você ser metade não. Ou você é tudo, ou você não desfruta de tudo de Deus. Essa é a grande diferença. Aleluia. É um exemplo. Todos compartilham nas redes sociais que a única forma que você tem de eliminar uma eleição é não votando. Não é assim? Se alguns não votam e outros votam, trazendo um desequilíbrio, se fez justiça e valida a eleição. É como um professor que vai aplicar uma prova. Se a prova é aplicada para 20, 19 alunos tiram 0 e um aluno tira 10, a prova pode ser eliminada? Por quê? Porque um aluno entrou no nível de justiça, incapacitando todos os outros que estão abaixo. É isso que aconteceu com Barnabé. Um homem de chifre, um homem que reconheceu o início da igreja, o seu chamado, a sua vocação, da sua origem, o seu propósito. Nada pode impedir o seu avançar, nada pode impedir o seu caminhar. Então, Senhor, eu quero dar tudo, eu quero tirar tudo que me impede. Aleluia. Essa é a grande diferença. A igreja, para ter a manifestação, nós temos que entender esse propósito. Para que você foi chamado? Qual é o teu propósito de vir a um culto de domingo à noite? Não olha assim para mim não, irmãos. Você acha que Deus está falando só com você? Você acha que eu estou apanhando desde da semana passada? Aleluia. 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 Quando Barnabé colocou a sua herança aos pés dos apóstolos, ele estava caminhando no propósito. Deus, o propósito do Senhor na minha vida, nada vai impedir, nada vai parar. Senhor, eu não vou me aliançar com quem só quer dar metade. Senhor, eu vou me aliançar com quem quer dar tudo, com quem está disposto a sofrer e viver pelo Evangelho, para ver a glória de Deus manifesta através da minha vida. Aleluia. Por isso que quando os discípulos, eles entenderam isso, aleluia, quando Jesus está justamente seguindo, falou: olha, se vocês não querem, pode ir também, depois de trazer uma palavra dura. Senhor, onde nós vamos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Eu entendi esse propósito. Senhor, eu não posso ir a outro lugar se não for no lugar em que o Senhor escolheu para mim estar. Irmãos, eu não posso querer outra coisa se não for aonde Deus escolheu para que eu estivesse, mesmo que isso custe um alto preço, mas é a vontade do Pai. Agora queremos viver dos milagres e das sombras. Irmãos, não dá mais para viver pela sombra. Vamos viver a realidade de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, precisamos trazer de volta
a nossa intimidade com o Senhor. Não dá mais para a igreja ficar expulsando demônios. A igreja tem que trazer a essência de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz: onde a presença do Senhor está, o diabo não tem lugar, irmãos. Nós não podemos ficar dando ênfase para a ação do diabo. Se a presença de Deus está aqui, irmão, você tem que ser liberto quando chegar naquela porta ali. O diabo não pode mais ficar sapateando na tua vida. Aleluia. Tem tanta gente buscando se especializar no demônio e esquece de crescer em Deus. Como que um especialista identifica uma nota falsa? Hoje tem alguns recursos aí mais fáceis, né? Caneta que você lê. Mas a única maneira de você identificar o que é falso, irmãos, é você conhecendo o que é real, o que é verdadeiro. Se você conhece o que é real, o que é verdadeiro, o que é falso você desconsidera, você consegue entender rapidamente. Então, quanto mais você se aprofunda em conhecer a Deus, mais você vai ser avivado em Deus. Mas aí Deus vem e para o avivamento da igreja, porque as pessoas querem os milagres, as pessoas querem o poder, mas não entende, não compreende o propósito do Senhor. O propósito de Deus é te ensinar, me ensinar, nos ensinar. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, o maligno vem e rouba a semente. Como diz em Marcos 5, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente e não entendeu a palavra. Como é que foi o culto, irmãos? Ixi, não lembro, o que pregou mesmo? Irmão, sabe quando o culto é bom? Não é quando o poder vem, quando você chora. O culto é bom quando você vai para casa e aquilo fica ruminando na sua cabeça. E você fala: eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Aí o culto é bom, irmãos. Quando você começa a olhar para dentro de você, você sendo confrontado com as suas ações, com a maneira com que você procede, levando a sua vida em Deus sem cuidado, sem ter zelo. Aleluia. Irmãos, Deus te trouxe até aqui, mas não é suficiente. E à tarde eu estava ali pensando, eu falei: Deus, a gente está fazendo um ano. Eu me alegrei por um pouco, mas Deus, Ele não deixa a gente se alegrar por muito tempo, né? Aí Ele vem te dar uma pauladinha. Aí Ele fala assim: você acha que é o suficiente? Noé ficou 100 anos construindo a arca. 100 anos para usar ela apenas um ano. João Batista ficou 18 anos no deserto para exercer um ministério de 18 meses. Você acha que é o suficiente? Às vezes você acha que você está fazendo coisas para Deus e você está fazendo coisas para você mesmo. Aleluia. Porque o mais difícil, irmão, não é construir a arca. O mais difícil é reconstruir um mundo e pessoas depois que você saiu da arca. Esse é mais difícil. É fácil construir, o difícil é reconstruir. Quando a gente fala que a nossa luta aqui é para reconstruir pessoas, reconstruir famílias. E o pior é que a gente está assim, às vezes segurando a arca, e Deus fala: sai, larga aí. É hora de você parar de fazer isso que você estava fazendo. Tudo isso te trouxe até aqui, mas agora eu tenho coisas maiores para você fazer. Tenho coisas muito maiores. Aleluia. Sabe qual é o maior trabalho, irmão? Não é reconstruir, é justamente reconstruir pessoas e nações.
Esse é o maior trabalho. Quando a gente olha a igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o amor, e Deus chama ela de volta para o primeiro amor. E às vezes a gente se perde, irmão. A gente é roubado nos propósitos de Deus. Eu vi essa semana um pastor falando uma coisa que eu achei muito interessante. Amigo nosso de Santa Catarina. Quando a Bíblia diz, em Marcos capítulo 4, que o reino de Deus é semelhante àquele homem que semeia e vai dormir. Quem dá o crescimento é Deus. E ele fala, quando Deus não dá o crescimento à igreja, e você faz pelas suas mãos, a sua obrigação é suprir a necessidade da igreja. A igreja não é suprida por Deus, é suprida por você. Aí você tem que criar entretenimento, você tem que criar coisas para suprir a necessidade da igreja, porque você está fazendo a igreja crescer, não Deus. Mas quando você entende, aí o poder da igreja começa a se manifestar. Aleluia. Aí o inimigo começa a ter inveja. Aleluia. Aí vai, coloca eles na prisão. Mas durante a noite um anjo do Senhor veio e abriu as portas dos cárceres, levando para fora, disse: dirija-se ao templo e revele ao povo toda a mensagem desta vida. Ninguém pode parar a igreja, ninguém pode parar a verdade, ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia. E aí o 21 diz: e ao amanhecer eles entraram no pátio do templo como haviam instruídos e começaram a ensinar. O propósito de Deus é nos ensinar, irmãos. O propósito de Deus não é só fazer milagre, é te ensinar. É me ensinar que nós temos que trazer de volta a presença de Deus, que nós temos que trazer de volta a essência de Deus. Dá para cantar o Cultura do Céu aqui? Consegue? Aleluia. 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 Irmãos, hoje é noite de você se jogar na presença de Deus. Hoje é noite de você entregar o seu tudo para Ele. Não adianta meio coração, não adianta meia mente, meio corpo. Hoje é noite de você entregar o seu tudo. Irmão, eu estou aqui tremendo. Eu não sei nem se eu vou viver amanhã, mas uma coisa eu sei, que aquilo que Deus colocou no meu coração, eu estou trazendo tanta paz dentro de mim. Porque Deus falou comigo, irmãos. Você não pensa que eu não apanhei? Eu estou apanhando com essa mensagem aqui desde quinta-feira que eu saí da casa, da igreja do pastor Marcelo. Eu vim para casa, a palavra ruminando no meu coração. E aí engatou nessa aqui que eu falei: Jesus, eu vou morrer. Irmão, nós temos clamado pela igreja. Irmãos, eu amo o Evangelho de Cristo. Às vezes nós somos caluniados, somos injustiçados, somos perseguidos, recebemos o mal ao invés do bem, mas isso não nos faz desacreditar no propósito de Deus, não nos faz amar menos o Senhor, muito pelo contrário. Quando essas verdades vêm ao nosso coração, irmãos, isso traz uma inquietação na nossa alma, no nosso espírito, porque nós entendemos que Deus nos ama e quer nos curar. Deus quer que eu e você entendamos que esse é o tempo e é a hora de sermos curados de qualquer enfermidade que nos impede de gerar filhos espirituais, que nos impede de avançar em Deus,
de ser completamente renovados no nosso espírito e na nossa alma, e sendo fortalecidos no Senhor. Enquanto nós vamos cantar esse cântico, se você deseja o Senhor como eu desejo, se joga aqui nesse altar, senta, deita, ajoelha, eu não sei, irmãos, mas se joga na presença de Deus, se entrega por completo, porque hoje é noite de cura para nós, hoje é noite de cura para a sua vida e para a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis. Aleluia. Vem, irmãos. Se lance, se jogue. Hoje é noite de milagres, hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, doce Espírito, vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te aleluia. Hoje é noite de milagre, irmão. Céu e terra se encontram alinhado no seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhado no seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Aleluia. Irmão, se você não precisa de um milagre, eu preciso.
Aleluia. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de milagres. Aleluia. Se você precisa de um milagre, venha. Se lance nesse altar aqui, irmãos. Aleluia. Existe algo disponível para você aqui. Não vá embora sem entender esse propósito. Não faça como eunuco. Foi para um culto, não entendendo nada, voltou para casa vazio do mesmo jeito. Mas o interesse de Deus é tão grande que você entenda que Paulo deixou lá e Filipe deixou a cidade de Jerusalém e foi correndo encontrar com o eunuco, porque Deus não quer que você volte para casa sem entender, sem desfrutar do plano da salvação, da redenção, da cura, da libertação, do poder disponível. Aleluia. Aí quando ele disse: não tem ninguém que me ensine, aí a verdade veio, irmãos. E a verdade é libertadora. A verdade é libertadora. Quando você entende que você é um homem que carece da misericórdia de Deus, que você precisa do favor de Deus, e que o diabo colocou mentiras na sua mente, dizendo que você não vai dar em nada, que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que você está cometida a uma enfermidade que não tem cura. Aleluia. Mas a verdade que Deus tem para você nessa noite é que Ele tem cura. Aleluia. Quer reavivar a obra que Ele começou na tua vida. Aleluia. Que Deus quer nos transformar. Aleluia. Que as verdades do Senhor acerca da tua vida é que você é um bendito do Senhor, é um amado do Senhor. Aleluia. E que os céus contribuem ao teu favor. Aleluia. E que ninguém vai parar a obra que o Senhor começou na tua vida, se você entregar o seu tudo. Deus não quer se aliançar com quem quer só dar a metade. Deus quer fazer aliança com quem está disposto a ser inteiro ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, abra o teu coração, se jogue na presença de Deus, fale com o Senhor. Oh, oh, aleluia. Oh, oh, irmão, dá vontade de sair correndo aqui, irmãos. Oh, Deus. Oh, Senhor, aviva a tua obra. Oh, oh Deus. Senhor, os caminhos percorridos, Pai, trouxe a tua filha até aqui, Pai. Mas isso não quer dizer que ela não tem um tempo novo para o Senhor. Oh, o difícil não é o trabalho. Oh, o difícil são as obras, Pai. Oh, como o Senhor disse à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. Pai, que nesta noite a tua filha saia daqui, Senhor, reavivada no seu espírito, para fazer impossíveis do Senhor, começar uma nova vida, Pai, e não olhar para trás, porque a partir de hoje é um novo tempo que se inicia, um novo ciclo que se inicia. O que estava morto reviverá. A alegria, o amor, aleluia. Céu e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão fuge do trono. Céu e terra se encontram alinhados
Aleluia! Tu és santo e poderoso Deus. Aleluia! Tu és santo e poderoso Deus. Aleluia! Tu és santo e poderoso Deus. Rei dos reis. Rei dos reis. Eu te peço na vida da tua Te vida. Senhor, que ela não é uma causa. Ela é amada do Senhor, Pai. Rei dos Senhor, essa enfermidade da Te sua alma, exaltamos. cura, Pai, e libertação. E um Rei renascimento, dos Pai. Te adoramos. Em nome de Jesus, aviva a tua obra, Senhor. Toma o teu lugar aqui. Que ela regresse, Senhor, ao primeiro amor. Vem, toma o teu lugar aqui. Oh, eu conheço as tuas obras de teu Pai. Vem, toma o teu lugar aqui. Você volte a lavar Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Oh! Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Oh! Sobra! Oh! Toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Aleluia! Oh, Senhor! Desperta, Senhor, a tua igreja, Pai, para um renascimento em Ti. Cura, Senhor, aqueles que têm o útero, Senhor. Traz de volta à vida aquele que está morto. Cura, Senhor, aquele que está enfermo. Porque nesta noite, Senhor, nós fomos ensinados pelo Senhor que devemos trazer de volta, Pai, a essência daquilo que nos protege, Pai. Que as perseguições, elas fazem parte da vida cristã. E que a certeza, Pai, que nós temos em Ti, Pai, está muito mais além daquilo que a gente vê. Aleluia. Quando entendemos isso, irmãos, nós não nos preocupamos mais com aquilo que falam, com aquilo que pensam, com aquilo que diz. O que nós nos preocupamos é estar no centro do querer de Deus, no centro da vontade de Deus. Aleluia. Não há mais tempo, queridos, de buscarmos as sombras, mas é tempo de buscar o poder do Altíssimo. Aleluia. 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 No livro de Juízes, a Bíblia diz que Manoá recebeu notícia que a sua mulher era estéril e ia ter um filho. E o anjo disse que teria um filho. Aí aquele homem fez uma pergunta para o anjo: tá bom, a minha mulher vai ter um filho. Tá bom, então como é que eu cuido do menino?
Irmãos, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Como é que nós cuidamos daquilo que nós recebemos do céu? Como é que nós estamos cuidando daquilo que nós temos recebido de Deus? De qualquer jeito? De qualquer forma? Deus é capaz de dar a estéril mãe de filhos. Mas quando Deus quis manifestar o seu filho, Ele procurou uma pura. E quando Deus quer manifestar o seu poder em nós, Ele vai procurar os puros e retos de coração. E como nós tratamos aquilo que recebemos de Deus, é que vai fazer toda a diferença. Irmãos, nós não somos uma igreja, nós somos a igreja. E Deus nos plantou neste lugar, irmãos, para fazer a diferença, para ir na contramão daquilo que está sendo proposto. Irmãos, Deus pode fazer muitas coisas em nosso meio, e Ele deseja fazer isso. Mas temos que entender, irmãos, temos que aprender. Não adianta mais você vir ao culto e deixar com que o diabo roube a palavra que é pregada. Entenda, compreenda, viva ela. Aleluia, aleluia, aleluia. O irmão dá nem vontade de parar, sabia? Vem, toma o teu lugar aqui. Ah, Deus, é o que eu quero, Pai. Toma o teu lugar aqui. A minha alma deseja, Senhor. Vem, toma o teu lugar aqui. 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 Aleluia. Vem, toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando no seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. É santo e poderoso Deus. Irmãos, desperta o leão que está dentro de você. Existe um general de guerra dentro de você, aquele que vai bradar diante das circunstâncias. Aleluia. Tu és santo e poderoso Deus. Te exaltamos. Só as vozes. Rei dos reis. Faz um lindo coral para o Senhor. Te adoramos. Rei dos reis. Te exaltamos. Aleluia. Rei dos reis, te adoramos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor manifesto. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos ensinar, Pai.
Senhor, que a tua igreja precisa ser curada. Senhor, que nós possamos trazer de volta, Senhor, aquilo que nos protege, a tua presença. Senhor, nós não queremos mais viver pela sombra, mas queremos viver pela essência da tua manifestação. Que nesta noite, Senhor, nós saímos daqui marcados por essa verdade. Senhor, que haja um despertar, Senhor, da tua igreja, Senhor, acerca dos teus propósitos em ti, Senhor. Deus, que esta palavra não venha a ser roubada, Pai, do coração dos teus filhos, mas que eles guardem, Senhor, e apliquem essas verdades. Nós somos chamados para ser a igreja do Senhor, e que nessa noite, Senhor, nós possamos nos aliançar com o Senhor, entregando o nosso tudo, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluia.